Olá, como prometido, estamos aqui para ministrar um pequeno curso sobre posicionamento e inovação com o apoio das redes sociais. Bom, meu nome é Bruno Ávila, eu sou cofundador do portal Empreendedor do Moderno, juntamente com Alexandre Campos. Eu possuo uma agência de design e comunicação chamada Brave Design. Então, eu tenho um bom tempo que eu trabalho com essa parte de posicionamento, design, inovação. E atualmente estamos usando muito as redes sociais. E eu vim aqui explicar um pouco mais como funciona tudo isso. Inicialmente, vamos falar como que funciona uma comunicação eficiente. A comunicação eficiente é justamente o oposto que essas imagens estão dizendo. Como podem ver, duas meninas estão mandando uma informação de forma agressiva para um rapaz que está sendo chamado a atenção pela agressividade da informação, pelo como ela é colocada a informação, porém, não necessariamente ele vai fazer o que elas querem ou vai memorizar o que elas estão enviando de informação. O que eu sugiro aqui como comunicação eficiente e o que eu pretendo passar no decorrer dos slides é que uma comunicação eficiente ela funciona da seguinte forma. Primeiro, tem a pessoa que envia a informação, que seria uma empresa, um anúncio, o objeto de informação. Essa informação ela chega no receptor e pode tornar-se eficiente ou não, dependendo de como que ela é colocada. Por exemplo, vamos supor que a gente joga uma informação sem critério algum, apenas pensando em chamar a atenção. Bom, podemos fazer com que a pessoa olhe e escute a primeiro instante, mas em consequência de não ter critérios nessa informação, ela será dispersada de forma rápida. Então, o que a gente sugere como uma comunicação eficiente? A comunicação eficiente, primeiro de tudo, a gente se colocar no lugar da outra pessoa que vai receber a comunicação. Se a gente se colocar no corpo da outra pessoa, imaginar quais são as necessidades, os desejos, o que essa pessoa está vivendo naquele momento, a gente consegue jogar uma informação customizada. Com isso, o receptor ele tem uma afinidade pela comunicação que está sendo, pela mensagem que está sendo enviada. E com isso ele vai se chamar a atenção, vai prestar atenção, vai memorizar e possivelmente ele pode tomar alguma atitude da qual a gente queira, por exemplo, comprar um produto, contratar um serviço, ler algum artigo, alguma coisa. Mas inicialmente, o primeiro contato com a mensagem, por mais complexa ou não que ela seja, ela tem que ter algo que se enganche em algo pré-existente na cabeça do usuário. Se ele estiver pensando em maçã e você jogar uma informação que tem a ver com maçã, com certeza você vai estar bem posicionado em relação àquele momento. Mas vai muito mais além disso. Bom, o que a gente pode dividir a comunicação eficiente em três etapas. A primeira etapa, que a gente chama, que é a emoção. A emoção, ela é uma estratégia que a gente usa para contornar a razão. Sempre tem esse duelo entre emoção e razão. E é justamente isso que a gente tenta numa comunicação eficiente, trabalhar bem com a emoção. Por quê? A emoção você consegue dar uma driblada na razão. É simples assim. Quando a gente envia uma informação do qual é uma informação muito nova, ou é uma informação que possivelmente haverá um preconceito ou um não engatilhado já como resposta, se a gente carregar o primeiro contato que a gente vai ter com o receptor, com o cliente, no caso, se a gente utilizar de algo emotivo que tem a ver com a situação e com as necessidades dele, se a gente pegar ele pela emoção, a gente consegue contornar alguma decisão racional, preconceituosa ou que já pré-programada de não aceitação dessa informação que a gente está enviando. Pode ser um anúncio, pode ser uma apresentação de slides, pode ser N coisas, uma apresentação de um produto, N coisas. Se a gente conseguir atingir emocionalmente a pessoa, a gente consegue uma atenção dela maior, a gente consegue contornar alguns problemas que haveriam se a pessoa pensasse de forma racional apenas, e com isso a gente consegue uma comunicação mais eficiente. A gente consegue chamar a atenção também, de forma emotiva. É com emoção que a gente chama a atenção também. Mas vamos ver um pouco mais detalhes.
A segunda etapa é... Eu peguei essa imagem justamente para ilustrar o que eu quero dizer nessa segunda etapa. Como vocês podem ver, são duas imagens simples, uma luva de boxe do lado direito e o cérebro do lado esquerdo. E isso posicionado de uma forma que parecem dois punhos, justamente de um boxeador. E um versus ali no meio. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a inteligência versus a força. É uma mensagem complexa que tem muita coisa por detrás disso. Ela é abordada de uma forma simples, lógico, inteligência versus força, mas é algo que tem um caráter muito complexo por detrás. E, no entanto, foi representado sem nenhuma palavra falando, sem só o versus ali no meio, mas tem mais um caráter simbólico do que de texto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma informação ela pode ser complexa, ela pode ser moderada, não precisa ser muito complexa, mas de ambos os jeitos ela tem que ser representada de uma forma mais simples possível. A simplicidade é a chave para que nós consigamos atingir o nosso cliente de uma forma mais objetiva, mais rápida e com que ele memorize mais. Pense sempre assim: quanto mais simplificamos a informação, mais afiamos ela para que ela entre na mente do cliente, do receptor. É basicamente como afiar uma faca. Se a gente afiar a informação simplificando ela, ela entra de uma forma muito incisiva na mente do receptor, do cliente, e isso fica memorizado, ele absorve mais rápido, e atualmente a simplicidade é a fuga de qualquer meio de comunicação que vai atingir massa, ou até mesmo que vai atingir mercados segmentados, pois a saturação do mercado, a saturação das informações necessita de uma simplicidade. Bom, vamos falar da terceira etapa. Na terceira etapa, eu vou contar uma pequena historinha. Primeiro vou dar uma pequena brincadeira aqui sobre... falando de uma pequena área do cérebro que é chamada hipocampo, que é responsável pela memória. Em grande parte responsável pela memória. Agora vamos supor que esse cérebro seja de uma menina. De uma menina pequena, uma criança, uma menina católica, que tem em torno de 7, 8 anos, e ela fez primeira comunhão, fez catequese e aprendeu que a maçã é um símbolo que representa toda aquela história de Adão e Eva, que é o pecado, que é a tentação, que é a parte carnal, que representa a maçã entregue pela cobra, que seria a figura da imagem do mal, né? Que seria, mas que também é carregado de coisas carnais, que é desejo, enfim, várias coisas. Vamos supor que essa menina ela cresça, e essa informação, como foi uma das primeiras informações que veio na cabeça dela, foi uma impressão marcante que ela teve sobre o surgimento dessa imagem da maçã e desse fator simbólico enorme que tem por detrás da maçã. Então, o que acontece? Foi o primeiro contato sobre a maçã linkada com o surgimento da raça humana. Claro que de forma religiosa, é óbvio. Mas não estamos discutindo religião aqui, é apenas uma historinha que estou contando. Então, a maçã ela surgiu com esse link, né, com essa ligação simbólica muito forte sobre o surgimento da raça humana e sobre os desejos, as coisas carnais, a tentação e tudo mais. Então, ela carregou durante isso muito tempo. Aí ela foi crescendo, ficou adolescente, e ela ia numa festa, e ela queria chamar a atenção de um rapaz que era amigo dela, e do qual ela estava gostando muito. Então, o que ela fez? Ela pensou, bom, eu vou me arrumar e tal, e eu quero que ele ache eu sensual, desejável e tudo mais. Então, o que ela fez? Ela pegou, se vestiu, pôs uma roupa legal e tudo mais para ir na festa, e foi comprar um perfume, no qual ela viu na TV. E ela comprou um perfume exatamente igual este. Olha a ligação da maçã com perfume. Justamente há uma coerência com todo o fator simbólico
presente culturalmente na maçã que é aplicado nesta embalagem. Bom, vamos supor que essa menina ela comece a namorar com esse rapaz, ela case e, e sai para fazer a lua de mel. E na sua noite de núpcias, ela quer de novo reforçar essa imagem de que ela quis transmitir naquela festa, no primeiro contato com o rapaz. Ela quer transmitir que ela é sensual e que ele dificilmente encontraria alguém mais desejável que causasse mais tentação nele do que a sua própria mulher. Então ela pega na noite de núpcias e utiliza uma roupa bem caprichada para chamar a atenção do seu recente marido. Bom, desculpe a brincadeira, mas eu fiz justamente para que a gente gravasse na cabeça de vocês sobre o que é como que a gente pode usar o que há na mente da pessoa para que a gente induza comportamentos e aproveite o que há na cabeça da pessoa na mente do alvo, para que a gente explore bem o mercado. É basicamente isso. A gente analisa culturalmente o que há e joga coisas relacionadas a isso. Porque a pessoa só vai comprar, só vai agir de alguma forma se ela tiver afinidade por aquilo. Se ela não tiver afinidade, dificilmente ela vai comprar algo, vai contratar um serviço. Tem que ter algo que tenha afinidade, que seja algo real para ela. E a maçã, a cor vermelha, a parte de tentação ligado a aquela coisa do lado do mal, porém carnal, mas também que não tem uma figura tão que é ligada à sensualidade e tal, tudo isso ficou presente e carregou a vida inteira. Então eu contei essa pequena história de forma engraçada para que fique na cabeça de vocês sobre essa coisa de usar a cultura a favor da comunicação, porque é assim que a gente consegue muita coisa. E é que as grandes empresas utilizam muito isso. Bom, expliquei tudo isso para falar da comunicação eficiente, que é justamente para chegarmos na parte de posicionamento. Sem uma comunicação eficiente, para se conseguir posicionar no mercado, dificilmente uma empresa, uma pessoa conseguiria. Por quê? O posicionamento é basicamente assim. Você envia uma informação, você envia um produto, envia um tipo de anúncio, de serviço, e aquilo se posiciona na cabeça da pessoa. E quanto melhor posicionado aquela mensagem, aquela marca, aquele serviço, aquele produto, mais a pessoa vai estar propensa a comprar, a consumir e a tomar algum tipo de atitude com base no bom posicionamento que aquilo tem na mente dela. Foi exatamente o posicionamento que a maçã, o desejo e tudo mais já estava presente na menina e a embalagem de perfume usou. Então tem tudo uma relação. Tudo é uma relação. E o que a gente pode inovar em tudo isso? A gente tem que buscar inovar dentro do que há na cultura. Quando algo é muito inovador, por exemplo, quando surgiu o carro. O carro não existia nada antes. Então o que eles fizeram? Para anunciar o carro, eles fizeram uma relação com a carroça. Era uma carroça que se movimentava sozinha, sem cavalos. Então mesmo para você lançar algo inteiramente novo, você tem que se agarrar em coisas que já existem na cabeça da pessoa. Então o que a gente procura no posicionamento? No posicionamento a gente procura analisar culturalmente, inovar dentro dessa cultura, ou quando você lançou algo totalmente novo, lançá-lo de forma publicitária que se enganche na cultura do futuro consumidor. E como que a gente se posiciona na mente dele? Descobrindo a janela para sua mente. É um grande desafio de todo o problema de posicionamento de uma empresa. É descobrir as janelas, as possibilidades. É mais ou menos assim. Imaginamos que há um terreno baldio, terreno sem nada. E cada empresa vem e vai ocupando uma pequena parte desse terreno. Cada terreno é segmentado, a área de alimentos, a área de automóveis, cada parte daquele terreno, daquele espaço é ocupado por alguma marca. E você tem que, de alguma forma, conquistar esse espaço para se posicionar. Às vezes você se posiciona num segmento, como a Gillette, por exemplo. Ela foi a primeira, então ela se posicionou de forma muito significativa.
Algumas outras, por exemplo, Coca-Cola também. Esses exemplos bem clichês representam bem as empresas bem posicionadas. Que o próprio nome, né, por exemplo, Gillette, já é linkado ao produto e tudo mais, como vocês já devem saber. Então o que a gente tem que buscar aqui é achar uma janela para a mente. Então, ou você acha uma janela que foi inexplorada e lança um produto totalmente novo, que é algo incrivelmente difícil, ou você acha uma janela que não foi muito explorada em detalhes. Por exemplo, você lança um produto que já existe, porém parte desse produto que você está lançando é novidade, é inovação, é um diferencial. Outra coisa também, quando você lança um produto e esse produto ou serviço ele já tem outro idêntico no mercado, você tem um problema de posicionamento. Então você pode ocupar o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, ou ficar em 60º lugar, não importa. O que você tem que procurar é explorar bem a sua posição. Não adianta, por exemplo, lançar um produto, por exemplo, a Pepsi. A Pepsi lançou esse refrigerante quando a Coca-Cola já estava muito bem posicionada. Então, o que acontece? A Pepsi sempre teve assim, o segundo lugar nas guerras das colas, né, que dizem, né? E agora, por exemplo, ela faz uma campanha que fortalece o segundo lugar dela. E que esse segundo lugar, que essa segunda opção também pode ser muito boa. Então, não tente brigar, gastar suas forças para se posicionar em primeiro lugar. Tente ocupar o seu lugar. Pense no seu lugar, pense na sua empresa e faça o melhor dentro daquilo. Porque a primeira impressão que fica é aquela que mais marca. E as primeiras empresas que chegam e oferecem um serviço e no decorrer disso mantêm um bom relacionamento com o cliente são as empresas que chegaram primeiro. Dificilmente uma empresa dessa cai, pelo menos de forma rápida. É algo que se gastam milhões para derrubar uma grande empresa que está em primeiro lugar ou em segundo. Então, basicamente é isso. Então, agora em seguida, vamos falar como que a gente pode usar as redes sociais para, de certa forma, usar como de ferramenta para que você consiga se posicionar e criar produtos inovadores. Como? Primeiro, interagindo. Interagindo com o usuário, assim, você consegue obter informações. Essa interação é uma interação de troca. Redes sociais não é lugar para fazer propaganda apenas. A rede social é para fazer uma interação com o usuário, com o consumidor. E essa interação ela é carregada de forma fragmentada, de forma não tão intensa ou de forma subjetiva, os anúncios. É assim que funciona a rede social. Porque as pessoas só vão ler se aquilo interessar para elas. Se aquilo não interessar, não tiver algo relevante para elas, elas não vão ler. E isso voltando no começo da apresentação, que algo relevante é aquilo que já existe na cabeça da pessoa. Então, lembre-se, posicione bem as suas mensagens e tudo mais. Conforme você consegue muitos seguidores, você consegue realizar pequenas pesquisas de mercado. Então você consegue fazer alguns pequenos testes e descobrir alguns possíveis comportamentos de compra, de gosto, se aquilo vai funcionar ou não. Mas isso a gente aborda em outra situação. Vamos inicialmente falar aqui, unicamente falar aqui nessa apresentação do Facebook. O Facebook, quando a gente está no Facebook, é como se fosse a nossa vida digital. É tudo que os nossos amigos, familiares, os nossos pensamentos, as nossas fotografias de viagem, tudo aquilo é a nossa vida e a gente publica numa página. E essas páginas nossas, que são as representações virtuais, elas interagem com outras páginas de outras pessoas. Resumindo, as nossas vidas virtuais entram nas vidas virtuais de outras pessoas e interagem, fazem trocas, se relacionam. E a sua empresa pode fazer a mesma coisa. Bom, vamos dar um exemplo do Itaú. O Itaú faz de forma excelente tudo isso que eu falei. Inicialmente, vamos observar aqui do lado esquerdo quantas pessoas curtiram a fanpage. 51.822 pessoas. É muita, mas muita gente. Quando você envia uma mensagem, possíveis 50 mil pessoas vão ler essa mensagem. E vocês não gastam
nada para fazer isso, teoricamente. O Itaú pode ter gastado razoavelmente. 51 mil é um número muito alto. Mas se ele lançar uma mensagem agora aqui, por exemplo, ele não gasta um centavo. Então é um meio de se conseguir publicidade, relacionamento com o cliente de forma gratuita. Claro que é um exercício braçal, muito braçal, de divulgação e tudo mais. Mas consegue fazer muito gastando pouquíssimo. Bom, o Itaú lançou esse comentário aqui nesse post no Facebook com um vídeo. E 422 pessoas curtiram esse vídeo. O que isso quer dizer? Que eu vi esse vídeo e mais 421 pessoas viram esse vídeo e deram curtir. E essas 420 pessoas foram lançadas no Facebook delas esse post do Itaú. Então o que é isso? Cada pessoa dessa, se tiver 20 amigos, 100 amigos, já vai para 4 mil pessoas, por exemplo. Então, o que acontece? Vira um efeito viral. Com isso, a gente consegue fazer com que as pessoas trabalhem pra gente de forma gratuita. É justamente isso. Quando você lança algo viral, você está fazendo as outras pessoas trabalharem por você de forma gratuita para transmitir a sua informação. Mas não é de forma gratuita. Elas estão se uma mensagem que você põe no Facebook e ela tem um caráter viral, é porque aquilo foi interessante, agregou alguma coisa na pessoa, ela se divertiu, ela deu uma risada, teve uma relevância de significado, foi uma troca. Então a troca disso, quando é muito bem feita, essa troca, quando você oferece algo de muita qualidade, ela se torna viral. E com isso as pessoas vão passando, porque aquilo fez bem para elas acharam engraçado, teve algum significado, foi uma informação útil. Então elas vão passando. É um marketing viral benéfico, se vocês pensarem bem. Olhando mais abaixo, aqui tem 125 comentários. Esse post foi lançado segunda-feira, dia 15, às 15 horas. Eu não sei quanto tempo ficou, mas foi rápido esses 125 comentários. Então, o que é isso? Você consegue se interagir e ter um feedback daquilo que você lançou. Então, de forma indireta, você pode fazer algumas pesquisas. Você pode fazer alguns comentários que te dão um feedback do que os seus usuários, que os seus consumidores acham daquilo. Isso é um feedback de 50 mil pessoas que o Itaú pode ter. Então, aqui, 125 comentários. Vamos ver o primeiro. É por isso que o Itaú é a instituição e não uma instituição. Veja pelos comerciais que o Itaú faz. Não preciso dizer mais nada, né? O Itaú já se posicionou na mente desse usuário que ela é um banco diferenciado. Vamos ver aqui na Priscila. Essa propaganda é demais. Uma das melhores. Reconheci tudinho. O que o Itaú fez nesse vídeo aqui foi pegar e fazer uma retrospectiva de objetos que essas pessoas utilizaram na infância, por exemplo, como videogame, como o Atari, né? Alguns brinquedos, fita cassete, disquetes, coisas que pessoas da minha idade, essas outras pessoas que são os clientes e usuários de Facebook que seguem o Itaú, tem um valor muito simbólico, muito forte naquilo. Representou a infância. Então o que eles fizeram? Para se posicionar bem, para que esse vídeo tenha uma ação viral, eles pegaram o que existia na cabeça dessas pessoas e jogaram dentro do vídeo. Foi exatamente isso. Quem quiser assistir o vídeo, acesse o Google e digita Itaú, espaço crianças e espaço vídeo. Aí vai achar o vídeo, aí vocês podem assistir. Vamos seguindo aqui, ó, Neto Faria. Meus parabéns, a galera do marketing responsável pela propaganda. Nostalgia geral, revi minha infância todinha agora. Justamente, eles pegaram o que havia na cabeça dessas pessoas, jogaram dentro do vídeo e chamaram a atenção, elas se emocionaram, deram curtir e o negócio teve um efeito viral. Bom, é isso, eu dei uma visão superficial, abrangente sobre todo esse mundo de posicionamento, inovação, rede social, com ênfase no Facebook, é lógico. E espero que com isso vocês possam, por si só, desbravar todas essas possibilidades. Quem tiver alguma dúvida, acesse o portal Empreendedor Moderno e localize esse vídeo e faça alguns comentários lá que eu respondo com total atenção. E quem quiser seguir a gente no Twitter, @e_moderno,
adiciona lá que a gente sempre está postando coisas legais, úteis. Bom, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.